Amados irmãos, esta é a mensagem que a direção da nossa igreja divide conosco nesta ocasião. É uma mensagem, amados irmãos, que nos convida a refletir sobre o valor da mensagem dessa igreja apostólica. Uma mensagem, irmãos, que nos convida a analisarmos se realmente nós entendemos a definição de temor. Os irmãos, eu percebo, irmãos, uma grande parcela de jovens, provavelmente todos estudam, estão em busca de um futuro para a sua vida. Então, irmãos, muitos aqui vão entender o que eu estou dizendo. Os irmãos sabem, eu acredito que a maioria sabe, a diferença entre conceito e definição. Irmãos, quando nós fazemos um curso na área de humanas, por exemplo, ela não é exata. Então, muito se fala de conceitos. Ou seja, a opinião, a visão individual de uma pessoa em relação a um assunto. Mas quando nós falamos de definição, irmãos, nós estamos falando de algo comprovado. Os irmãos aqui, a grande maioria estudiosos sabe. Quando os irmãos estudam medicina, estudam matemática, não se fala de conceito. Se fala de definição. E essa igreja apostólica, irmãos, ela tem ortodoxia perfeita. Ela tem ortodoxia perfeita por quê? Porque é baseada, irmãos, em definição, ou seja, comprovado pelo poder teocrático. Muito se ouve falar, irmãos, de conceitos sobre o que é temor. Mas e a definição? A definição é aquilo que Deus, o nosso Pai, realmente entende como temor. Temor, meus irmãos, é amar. Temor é reconhecer a posição de autoridade soberana de Deus. É reconhecer a posição soberana de Jesus Cristo, seu Filho amado. É reconhecer a posição soberana dos santos profetas, dos santos apóstolos e nos dias atuais da Santa Vó Rosa como consolador e do santo profeta e primaz irmão Aldo. Isso é temor. É amá-los, mas também, irmãos, conhecer a ortodoxia, conhecer a doutrina. Muitos se falam, pessoas, irmãos, que hoje usurparam para si o monopólio da salvação. Negam a Maria Santíssima esse temor. Negam a Maria Santíssima. E muitos aqui já ouviram isso. Quando nós perguntamos, aonde está Maria Santíssima? Aqueles que usurparam para si o monopólio da salvação dizem, está no pó da terra. Ora, meus irmãos, quem é que prega salvação? Quem é que prega galardão? Quem nos deu autonomia para pregar o galardão de um santo de Deus, como, no caso, Maria Santíssima? Irmãos, quem deu essa autonomia foi o próprio Cristo. Há muitos anos, irmãos, nossa missionária pregou isso muitas vezes. Homens e mulheres que sofreram, lutaram em busca de sua salvação, irmãos, realmente, quando deixava a vida do seu corpo, adormecia o sono do justo. Por que isso? Porque a dívida que pesa sobre o pecado. Que dívida é essa, irmãos? A dívida é extinção, é morte, é perca irreversível. Esse é o salário da morte. Muitos que morreram antes da vinda do nosso Mestre Jesus passavam por esse processo de estar no pó da terra. Porque não podiam entrar nos céus, porque a dívida que pesava sobre o pecado não havia sido paga. E hoje, irmãos, tem pessoas que usurparam para si o monopólio da salvação. Dizem estar pregando o nome de Jesus, mas negam a ele o direito de ser salvador da humanidade. Porque quem nos deu o direito, irmãos, de pregar que nós morremos e herdamos a glória celestial após a morte de Jesus? Não é uma doutrina, não é uma ortodoxia apostólica, é uma ortodoxia, irmãos, dos apóstolos, porque foram eles que ensinaram. Está lá em Mateus 27, a tarde em que Jesus morreu.
O que aconteceu na tarde em que Jesus morreu? Fenderam-se as rochas. O véu do templo rasgou-se de cima a baixo. Os sepulcros se abriram. E aqueles que se achavam mortos com Deus, que se achavam mortos, que morreram em busca de sua salvação, foram ressuscitados e subiram com Jesus para os céus. Ou seja, o mérito, o poder do sangue de Jesus cumpriu sua missão, porque pagou a dívida do pecado. Quem está falando isso, irmãos? É um apóstolo. Muitas pessoas tentam negar a Maria Santíssima algo que é dela por direito. Eles dizem isso, que Maria Santíssima está no pó da terra. Então o sangue de Jesus não teve poder? O sangue de Jesus não cumpriu o seu propósito, que era trazer a salvação? O sangue de Cristo então foi ineficiente diante do pecado? Não, meus irmãos. São Mateus, ele nos diz que fenderam-se as rochas. O véu do templo rasgou-se de cima a baixo, e aqueles que se achavam mortos com Cristo, mortos na esperança da vinda do Salvador, mortos em busca de sua salvação, dormiam o sono do justo, mas foram ressuscitados e subiram com Jesus para os céus. E aqueles soldados que estavam ali crucificando Jesus, ao ver tamanha grandiosidade, irmãos, eles disseram: este homem realmente é o Filho do Deus vivo. Cumpriu-se. Essa é uma profecia, irmãos, registrada no Velho Testamento, a vinda do Salvador. Ele viria trazer o quê? Ele seria o príncipe da paz, nos traria a paz, uma mensagem de paz, amor e união, que é o princípio da salvação. Porém, Jesus, o Filho de Deus, o que ele nos diz, irmãos, depois de morto e ressurreto? O que ele nos diz? O que ele diz aos seus discípulos? Os seus discípulos o conheciam. Nós conhecemos um profeta de Deus, privilegiado fomos, o santo irmão Aldo, que nos deixou, irmãos, uma ortodoxia perfeita. Uma ortodoxia, irmãos, teocrática, porque nós cremos que tudo que nos foi ensinado veio de Deus nosso Pai. Porém, o que Jesus nos diz, depois de ressurreto diante dos seus discípulos o conheceu, sabiam, eles viram. Quando Jesus chega diante do túmulo de Lázaro, que já começava a cheirar mal, depois de morto há 3 dias, por acaso, irmão, Jesus chega e diz: Lázaro, por favor, saia para fora? Não. Por acaso Jesus diz: em nome de Deus? Não. Os irmãos sabem por que ele não diz em nome de Deus? Porque ele tinha autoridade divina. Santo Isaías, ele nos fala, quem que ele fala que viria nos trazer a salvação? Ele será maravilhoso conselheiro, ele será Deus forte e Pai da eternidade, príncipe da paz. Esse seria o Salvador. E os anjos, irmãos, quando Santo Elias tem uma visão do trono de Deus, ele nos relata o que ele vê diante do trono de Deus: querubins e serafins voando diante do trono, expressando a grandeza daquele que está sentado ao trono. E parte desse trono se desprende, Jesus, se desprende da Santíssima Trindade e vem a essa terra nos trazer a salvação. Quando ele chega diante de Lázaro, ele dá uma ordem: Lázaro, levanta e saia para fora. Os apóstolos viram isso, eles foram testemunhas oculares. Por isso, meus irmãos, o apostolado é considerado um ofício, porque precisava ser passado de Cristo para eles. Isso é uma realidade. Quem não conheceu Jesus não podia ser apóstolo. Por quê? Porque não recebeu, porque o apostolado, os dons de Cristo só podia ser passado através da sucessão apostólica. Nós temos sim São Paulo, que é considerado um apóstolo, irmãos, e não conheceu Jesus em vida. Mas quem veio chamá-lo ao apostolado na estrada a caminho de Damasco? Foi Jesus. Jesus não lhe mandou o recado. Ele não mandou o recado para São Paulo. Ele se manifestou e o chamou. Por isso é apóstolo. Os apóstolos, ao ver Jesus,
sabendo que Jesus era portador de todo esse poder, o que eles pedem a Jesus? Mestre, fique conosco. Nós vimos o Senhor ser morto, vimos ressuscitar, o Senhor tem poder sobre a morte. E o que Jesus nos diz, irmãos? Jesus, ele nos diz, irmãos, que está lá em João 14. Na casa do meu Pai há muitas moradas, mas eu vou lhes preparar um lugar. Ou seja, as moradas que já existiam na região celestial não eram boas o suficientes. É isso que Jesus está dizendo. As moradas que existem na região do meu Pai, elas não são boas o suficiente para aqueles que morrem, que morreram, que deram sua vida, que foram martirizados em prol da obra de salvação. Eu vou lhes preparar o lugar. E se Jesus vai preparar o lugar, irmãos, ele é melhor do que tudo que se possa imaginar. Porque quando São João, irmãos, está registrado lá no Apocalipse 22:11, ao vencedor de modo algum passará pelo dano da segunda morte. Por quê, irmãos? Porque ele tem galardão. Jesus está nos falando de galardão. Porque se na casa do meu Pai, existem muitas moradas, mas eu vou preparar-lhe algo melhor, ele está falando de uma recompensa imensurável. E nós estamos falando aqui, irmãos, da grandiosidade de aceitarmos, recebermos e termos uma união perfeita com os santos e com Maria Santíssima para o ano que está se iniciando. E aonde é esse lugar, irmãos? São João, ele nos diz, lá em Apocalipse 11, quem prega o galardão? É a ortodoxia apostólica associada à ortodoxia dos apóstolos. Apocalipse 11:18. Eiraram as nações, e veio a tua glória, a tua justiça, ó Deus, porque é chegado o tempo de dar galardão aos santos, galardão aos apóstolos, galardão aos profetas. Isso, irmãos, é palavra das Escrituras, que fazem parte da ortodoxia apostólica. Eu já ouvi, quem esse profeta Aldo pensa que é para pregar o galardão de santos profetas? Ele é um profeta de Deus, ele está pregando ordem de Deus. É tempo de dar galardão aos santos profetas e apóstolos. E esse galardão, irmãos, aonde que é? É diante do trono de Deus, porque São João nos diz e quando ele olha para o trono de Deus, ele não mais vê querubins e serafins, como lá no passado. Santo Elias, quando viu o trono de Deus, querubins e serafins. Qual foi o último irmão, um dos últimos que se teve notícia que viu o trono de Deus? O jovem Estevão. São João ouviu, São João lia, ele sabia das coisas. Como é possível eu olhar diante do trono de Deus, conhecedor das histórias? Eu sei que os apóstolos que os profetas que tiveram a possibilidade de olhar o trono, de ver o trono de Deus, ele viu querubins, ele viu serafins. Santo Elias, quando foi, irmãos, diante do sinédrio hebraico, mais de 40 homens sentados em semicírculo para julgá-lo, sentenciá-lo à morte, ele ter uma visão, o que ele diz? Ele viu o santo diante do trono de Deus? Ele não viu, ele viu querubins e serafins. Esta foi a visão. Então São João, irmãos, ao ver, olhar o trono de Deus e se deparar com tronos onde estão assentados grandes vencedores, ele estranha. E ele pergunta a Cristo: Senhor, quem são esses? E Jesus responde: são estes, aqueles que vieram de grande tribulação, porém, lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro Pascal. Hoje são galardoados. E ele olha diante do trono, ele vê o que, irmãos? Uma multidão de querubins e serafins? Não, ele vê uma multidão de santos galardoados. Esta, irmãos, é mensagem dos santos profetas, mensagem dos santos apóstolos, que fazem parte da ortodoxia apostólica. E é importante nós lembrarmos disso, irmãos, para sabermos o valor de Maria Santíssima, porque muitas pessoas negam. E qual é a posição de Maria Santíssima, irmãos? São João nos fala. Mas antes de São João nos falar, vamos nos recordar de uma situação. Há muito tempo, Deus decide
julgar e sentenciar a extinção a cidade de Israel por causa do pecado. E ele envia, irmãos, um arcanjo para levar ali a destruição, para levar a sentença condenatória que pesa sobre o pecado. É importante nós entendermos isso, irmãos, para entendermos o que é temor, para entender o que é o amor de Deus. Deus não mata ninguém, Deus não julga ninguém. Ele julga, condena e sentencia o pecado. Agora, se nós pegamos essa marca que tem a condenação do pecado e trazemos para a nossa vida, nós somos responsáveis por isso. Deus envia um anjo, o arcanjo Gabriel, para cumprir a ordem. Quando o Gabriel, irmãos, está de frente para aquela cidade, ele saca uma arma, configurada nas Escrituras como uma espada de fogo. Quando ele empunha aquela arma, irmãos, Deus se compadece daquela situação, daquela cidade. Qual é a ordem de Deus para o anjo Gabriel? Pare. Esta é a ordem de Deus. O anjo Gabriel, irmãos, ele para na mesma posição que está. Ele não guarda sua arma, ele não vira para trás, ele não retorna. Ele cumpre fielmente a ordem de Deus. Pare, então ele para na mesma posição. Então Deus disse, guarde essa arma. Ele guarda e permanece na posição de levar a sentença condenatória que pesa sobre o pecado. Deus diz, vire-se, agora retorne. Esse é o anjo Gabriel. E Maria Santíssima, irmãos, ela relata ao médico lucano, São Lucas, que uma das grandes das coisas que lhe causou grande emoção quando ela foi saudada pelo anjo Gabriel foi a maneira como o anjo Gabriel a saudou. Porque Maria Santíssima, ela já ouvira diversas vezes as histórias que relatavam a saudação que era destinada aos grandes nobres do passado. E foi dessa maneira que o anjo Gabriel a saudou. E se ele a saudou da maneira destinada a grandes nobres do passado, foi porque Deus quisera assim. Porque o anjo Gabriel, irmãos, ele não faz nada, nenhum arcanjo faz nada que não for de acordo com a santíssima, eterna e imutável vontade do nosso soberano e eterno Deus. E São João, irmãos, ele nos relata o poder de Maria Santíssima. Porque lá no passado, vendo aos pés da cruz sua mãe, Jesus diz o quê? Filho, eis aí tua mãe. Mãe, eis aí teu filho. Quantas mensagens Jesus nos deu nesta hora. Jesus sabia que não existe nada maior no mundo do que o amor de mãe. Irmãos, apenas uma coisa é maior do que o amor de mãe. Só uma coisa. Jesus sabia disso. Sabe o que é maior do que o amor de mãe, irmãos? É o medo de perder um filho. Só isso, mais nada. Quando ele fala, filho, eis aí tua mãe. Eu me coloco na posição de filho, assim como todos nós devemos nos colocar aqui, nos perguntar, qual é o respeito que eu devo à mãe? Qual é a admiração, qual é o carinho e qual é a posição que uma mãe se encontra diante de um filho? É uma posição de amor, de respeito e de autoridade e de superioridade, porque a mãe, nós devemos submissão às nossas mães. Isso é uma realidade. E São João, ele nos diz, irmãos, lá em Apocalipse 22, capítulo 22, 1 para 9. E quando ele viu o anjo que lhe mostrou todas as maravilhas contidas no livro do Apocalipse, ele se apressou em jogar-se de bruço com a cara no chão para adorá-lo. E qual é a resposta do anjo? Não faça isso. Não faça isso. Porque sou eu, palavras do anjo a um apóstolo de Jesus. Sou eu. E aqueles que foram criados como eu, e somos conservos seus, ou seja, estamos aqui para servi-los. Lhes devemos obrigações, lhes devemos respeito, lhe devemos obediência. Isso é um apóstolo, um galardoado. E Maria Santíssima que está acima disso. E a base, irmãos, para nós chegarmos a sermos participantes dessa família,
é a união. É a união, irmãos, que infelizmente muito tem deixado a desejar. Somente o medo de perder um filho supera o amor de mãe. Todos nós aqui presentes, todos, inclusive aquele que não crê, se é que há alguém aqui. Aqueles que nos acompanham via internet, todos, sem exceção, é filho sim de Deus nosso Pai e filho de Maria Santíssima. Se não é filho de Maria Santíssima, então não é irmão de Cristo. É uma questão pessoal, tem que resolver a pessoa tem que resolver por si mesma. Agora eu te pergunto, eu questiono, meus irmãos, o que é maior do que o amor de Maria Santíssima por nós? É o medo de perder o meu espírito, é o medo de perder o seu espírito, é o medo de fazer com que o irmão perca a sua salvação. Agora, meu irmão, qual que é a sua posição diante de Maria Santíssima? Diante de Jesus, nosso irmão mais velho, maravilhoso conselheiro, porque nenhum que ouviu os conselhos de Jesus se perdeu. Qual que é a sua posição se você odeia o seu irmão? Qual que é a sua posição diante de Deus, que é nosso Pai? Diante de Maria Santíssima, que é a nossa mãe? Diante do nosso irmão mais velho, que tem autoridade para nos aconselhar? Qual que é a sua posição? Se o seu irmão está lá trabalhando, aí alguém chega para você e fala, ó, eu acho que fulano, aí o senhor dá ouvido, promove a chamada fofoca, fica promovendo o nome de uma pessoa que às vezes, irmãos, está lutando por sua sobrevivência, está lutando, sofrendo para levar o seu ganho com honra e dignidade para a sua família. Pense qual é a sua posição. Maria Santíssima, ela te ama também. Mas qual que é a sua posição? Eles têm tudo para nos dar. Nós somos testemunha, irmãos, de grandes sinais que aconteceu nessa igreja. Domingo passado eu fui fazer a reunião em uma cidade, em Campinas, festa de Natal. E antes, irmãos, eu passei em Jundiaí. Há 2 anos, eu não lembro a data, precisar a data, mas os irmãos vão saber muito bem do que eu estou falando. Eu recebi uma ligação, olha, ora pelo irmão fulano, porque ele sofreu um acidente. Ele sofreu um acidente e todos nós aqui estamos acreditando que ele não sai dessa situação. Mas vamos orar, porque nós acreditamos que ele não sai. A situação é muito grave mesmo. E o médico, irmãos, inclusive quem passou essa situação tão grave foi o médico. Eu falei, puxa vida, um rapaz tão novo, sofreu um acidente, e nós, amigos daquele jovem, nós já tínhamos entregado essa pessoa. Irmãos, há poucos dias nós vimos ele cantando na sede de uma cadeira de roda. E domingo, irmãos, na hora que eu encontrei ele lá em Jundiaí, esse rapaz me deu um abraço, faltou quebrar minhas costelas, de tão forte que estava. Isso é glorificação a Deus, isso é glorificação a Maria Santíssima, isso é glorificação ao Santo Irmão Aldo. É mérito dessa igreja, porque é a igreja que nos ensinou a crer assim. Crer assim é bom e faz bem. E nós iremos precisar, no ano que se inicia, irmãos, clamar a Maria Santíssima, iremos precisar clamar a Jesus, iremos precisar clamar ao Santo Irmão Aldo. Agora, eu vou fazer uma pergunta, o senhor é hipócrita? Porque a Santa Vó Rosa, Maria Santíssima, eles me amam porque eles são bonzinhos, mas ele não ama fulano porque fulano não vale nada. Irmãos, qual que é a diferença de conceito para definição? Conceito é o que o Senhor acha no seu mundo intelectual egoísta. E quando eu digo isso, irmãos, eu digo nós todos, não estou me excluindo dessa situação. Em nosso mundo intelectual egoísta e mesquinho, nós olhamos para a vida do pessoa e o meu conceito é que isso aí não vale nada. O seu conceito, o meu conceito, irmãos, não quer dizer absolutamente nada. Quando se trata de salvação, quando se trata de mérito diante de Deus, o que realmente consta são os fatos. O que define o que o seu irmão é, ou o que ele deixou de ser, somente ele e Deus
Jesus, Maria Santíssima, Santa Rosa, Santo Irmão e os santos que estão galardoados, estão diante do trono de Deus, somente eles sabem e podem definir. O que você acha, o que eu acho, não quer dizer absolutamente nada. Não se fala, nós não promovemos um assunto que nós achamos, isso não se faz. Isso, irmãos, é cavar a nossa própria sepultura espiritual. Olha o que o apóstolo diz, irmãos, lá no Apocalipse 2:11. Ao vencedor, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Ele não está dizendo todos aqueles que conheceram Jesus, que ouviram falar de Jesus. Não, ele está dizendo ao vencedor, que vence a si mesmo, que vence o seu ego, que vence a sua personalidade egoísta. Eu acho, irmãos, nós não temos o direito de falar nada do que nós achamos. Se nós temos certeza, nós já não devemos, porque às vezes um assunto não é da nossa conta. E a união, ela é baseada nesse sentido. É aqui que se embasa a confiança, o respeito, o amor, a justiça, o perdão e a união vinda com Cristo lá atrás. Porque quando ele veio nos trazer a salvação, ele veio nos trazer esta definição de amor e união. Ele não veio trazer conceito, ele veio trazer a definição, porque é real, porque é forte, porque é verdadeiro. No ano que se inicia, muitos que estão aqui precisarão clamar fervorosamente por um livramento, por uma bênção, por uma mudança de vida, ou pela vida de um filho, ou pela vida de um pai, pela vida de um irmão. Qual será a sua resposta? Nesse momento de clamar, qual será a sua resposta? Qual será? A promessa de vitória, ela nos é dada por Cristo Jesus, pelo Filho de Deus. Mas existe uma regra a ser seguida. Quando a nossa Santa Vó Rosa, irmãos, chegou nessa igreja, eu estava lendo hoje, irmãos, o livro Nossa História, Nossas Vitórias. Quando a Santa Vó Rosa chegou em nossa igreja, depois de sua primeira visita, seu primeiro contato espiritual com Cristo, lá narra aquela visão daquele campo muito amplo, onde estavam diversos povos. Todos os irmãos aqui conhecem essa história, pelo menos creio eu que sim, todos já devem ter lido. Irmãos, nós tínhamos um problema seríssimo em nossa igreja, porque o poder das trevas entrava aqui para nos afrontar. Nós tínhamos possessões de espírito das trevas dentro da igreja apostólica. Nós tínhamos, no momento em que ela pediu a Cristo, mestre, o Senhor fique conosco, nós iremos fazer o que for preciso. O que Jesus diz? Qual foi a resposta de Jesus? Eu fico nessa igreja, mas precisa ser de acordo com a vontade do meu Pai. Precisa ser de acordo com aquilo que é compatível com o reino celestial. No boletim de 15 dias atrás, irmãos, diz que na noite em que Jesus nasceu, naquele ambiente em que Jesus nasceu, São José, a Virgem Maria, os 3 reis magos, eles estavam ali reunidos numa singeleza e numa simplicidade enorme, e não havia nenhum sentimento contrário ao Espírito de Deus naquela noite. E aqueles que possuíam um único sentimento contrário não puderam participar do primeiro Natal. Não puderam. E essa mensagem, irmãos, quando nós falamos união na igreja, é para mantermos a paz espiritual, porque muito nós falamos, meus irmãos, de batalhas materiais. Nós temos batalhas materiais todos os dias, mas e as batalhas espirituais? Os irmãos acreditam que nós estamos blindados? Estamos sim, por quê? Porque temos ortodoxia que faz com que os santos permaneçam entre nós. Mas e se nós não tivéssemos? Quem aqui se julga autossuficiente para garantir a sua liberdade espiritual sem a proteção dos santos galardoados para proteger-nos espiritualmente? Quem fala isso? As Escrituras. Eles vêm, participam de nossas reuniões, está lá no Apocalipse. E quando eles retornam, eles derramam aos pés de Deus como um cheiro, como um incenso suave as nossas petições. Lá no passado, meus irmãos, São Paulo,
Olha para os irmãos verem a necessidade, irmãos, de estarmos em comunhão constante com o reino celestial. São Paulo era um homem de Deus. Ele vai aonde? Ele vai a Éfeso. Ao chegar em Éfeso, irmãos, aquela igreja tem um problema muito sério. Era a igreja verdadeira, era uma igreja de Jesus, mas não contava com o galardão dos santos trabalhando em seu favor. Porque os santos foram galardoados quando? Está lá no Apocalipse, eles foram galardoados agora. Quando houvesse um povo preparado para receber naquela época, não. Tanto que São Paulo teve a visão do livro do Apocalipse depois. São Paulo vai a Éfeso, chega lá, irmãos, o que acontece? Possessão de espírito das trevas. Quem pastoreou Éfeso? Aquele púlpito da igreja em Éfeso, na cidade de Éfeso, irmãos, nunca um herege, nunca um mentiroso, nunca alguém que usurpou para si o monopólio da salvação, usurpou para si o direito de ser chamado filho de Deus e negava ao outro. Isso nunca subiu naquele púlpito para pregar, jamais. São Timóteo pastoreou a igreja de Éfeso. São Paulo pastoreou a igreja de Éfeso. E o próprio São João, autor do livro do Apocalipse, pastoreou a igreja de Éfeso. E quando São Paulo chega lá, o que tem, irmãos? Uma possessão de espírito das trevas dentro da igreja. E ele chega, ele faz o quê? Ele expulsa, porque ele tinha os dons do apostolado. Entre esses dons está o dom de quê? De expulsar espírito das trevas. Esse dom é o que garante a unidade da igreja apostólica e a paz que reina em nossas reuniões. Porque é os dons dos apóstolos, compete a ele exercer esses dons. E a igreja tem paz, o espírito das trevas sai e a igreja tem paz. E depois, quando São Paulo vai embora, quem era o sacerdote? Era Cefas. Tinha ele 7 filhos. Quando os filhos vêm, São Paulo vai embora, o espírito das trevas entra de novo. O que eles dizem? Não, pai, deixa que nós expulsamos, nós vimos São Paulo. São Paulo veio aqui e fez, por que nós não podemos? Quando uma pessoa, irmãos, portando o espírito das trevas, adentra as reuniões, aqueles homens se colocam de frente para expulsar, sabe qual é a resposta? Aquele espírito dá risada. Eu conheço Jesus, olha as palavras dele. Eu conheço Jesus, hein? Eu sei muito bem quem é São Paulo. E vocês, quem são? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. E nós, quem nós somos? Realmente somos apostólicos? Realmente somos eleitos de Deus, no mais amplo sentido da palavra? Merecemos a presença dos santos hoje? Sim, está comprovado. Mas mereceremos amanhã? E é o espírito das trevas que expulsa aqueles homens de dentro da igreja. Hoje, irmãos, isso não pode acontecer. Nós somos responsáveis por manter essa igreja do reino dos céus aqui na terra. E isso, irmão, para isso é necessário o exercício espiritual com Maria Santíssima, com a Santa Vó Rosa, o nosso Consolador, o Santo Profeta Irmão Aldo, com Jesus, que é o nosso Mestre e Salvador, e com todo o reino celestial, santos irmãos que foram galardoados. E isso, palavra dos apóstolos. Porque existem pessoas, irmãos, que são incrédulas. Quem essa igreja pensa que é para estar pregando o galardão de santos, se não creem na palavra de um profeta, como é o caso do nosso santo irmão Aldo, que creiam nas palavras dos santos apóstolos, porque são palavras registradas no livro sagrado. Tudo que foi falado aqui. Nós precisamos, irmãos, entender o verdadeiro conceito de salvação. Hoje, irmãos, está assim nesse mundo. Tem muitas pessoas por aí, que por saber ler, pega o livro sagrado e o leem da maneira que mais lhe convém, deturpa aquilo que é real e vive de levar um engano, negando a Jesus aquilo que lhe é de direito, se julgando melhores do que os arcanjos, do que os querubins, se julgando melhores que os santos apóstolos, que foi quem deixou esta doutrina perfeita para nós, para que nós hoje pudéssemos buscar a nossa salvação sem deturpar a verdade. Nós iremos, amados irmãos, entrar no novo ano. Nós vamos entrar no novo ano. Maria Santíssima estará ao lado de cada um de nós.
junto a Jesus, seu Filho amado, junto ao santo profeta irmão Aldo, junto à Santa Avó Rosa. E eles estarão olhando para cada um de nós para aplicar a todos os instantes do nosso dia, a todos os instantes do ano que irá se iniciar, a justiça de Deus. Então, se nós precisarmos dele e pedirmos com fé, o que será definido, irmãos, como resposta é a nossa conduta como família apostólica. Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, o nosso Mestre, Salvador, Jesus, o Filho do nosso bendito Pai Celestial, ele não ama o nosso regente mais do que ama os coristas. Ele não ama a mim mais do que ama os membros da igreja. Ele não ama os membros mais do que ama o coral. Ele nos ama a todos na mesma proporção e conteúdo. E é assim que ele trabalha na vida de cada um de nós. Se nós tivermos mérito e clamarmos com fé, obedecendo aquilo que Cristo veio nos trazer, que foi uma mensagem de paz, amor e união, conhecendo a disciplina que nos qualifica como santos, que nos livra de todo quanto é tipo de malícia e pecado, nós seremos vencedores. Nós iremos vencer as adversidades da vida. No ano que se inicia, muitos de nós, talvez daqui a um ano, alguns nem estarão aqui, mas precisarão clamar. E Jesus, irmãos, ele é justo. Ele é amoroso, mas ele é justo. Essa, prezados irmãos, são as palavras para cada um de nós, para todos nós, meditarmos. O que é igreja? Meditarmos, irmãos, qual é a definição de temor a Deus? Qual é o conceito que eu tenho de temor a Deus? Está compatível com a definição? Qual é o seu conceito de amor ao próximo? Esse conceito que o Senhor tem no seu coração. Esse conceito que cada um de nós temos em nosso coração. Ele é compatível com a definição de Cristo? Cristo morreu na cruz. Isso é definição de amor. Isso é definição de amor. Ou na sua cabeça, irmãos, Jesus, Maria Santíssima, ama mais o Senhor, ama mais os seus filhos do que ama o seu irmão e os filhos do seu irmão. Medite, meus irmãos, nessas palavras.